R$ 5 bilhões. Por que Estados Unidos jogaram helicópteros do mar no fim da Guerra do Vietnã? No fim da Guerra do Vietnã, 1959 a 1975, com a evacuação da cidade de Saigon, os militares norte-americanos jogaram dezenas de helicópteros do mar durante os trabalhos de resgate. A situação fora do comum foi necessária por dois motivos: evitar mortes e aumentar o número de pessoas resgatadas. Porta-aviões lotados. O volume de aeronaves que deixava a cidade era tão grande que não havia mais espaço dos porta-aviões para que todos eles pousassem. Com as filas de aeronaves se formando para desembarcar, pessoas resgatadas, o combustível acabando e pouco espaço para os pousos, optou-se por fazer algo que até então não se imaginaria ser necessário: arremessar os helicópteros do mar. Essa medida drástica teve de ser tomada para garantir a sobrevivência do máximo de resgatados possível, abrindo espaço para mais pousos e evitando que houvesse uma tragédia com helicópteros caindo cheio de pessoas. Multidões formadas por dezenas de militares empurravam os helicópteros com a força dos próprios braços rumo à borda dos convés, de onde eram derrubados. Não havia muito máquinas disponíveis, mas até uma espécie de empilhadeira chegou a ser usada no descarte dessas aeronaves. Além do arremesso, alguns pilotos levavam as aeronaves vazias em direção à água, onde eles as abandonavam e pulavam do mar. Ali ficavam aguardando embarcações de resgate para voltarem aos navios dos Estados Unidos. Foram cerca de 6.000 vietnamitas e 1.000 americanos retirados de Saigon ao todo. A duração dessa operação foi de 18 horas e envolveu 81 helicópteros. Desses, pelo menos 45 UH-1 Roy e 3 CH-47 Chinook foram lançados da água. Se isso tivesse ocorrido nos tempos de março, o valor total teria sido de cerca de 4,7 bilhões de reais em aeronaves arremessadas ao mar. Avião surpresa. Davis Meister, ex-militar que participou da operação do Vietnã, lembra que até um avião de pequeno porte com um piloto dos Estados Unidos precisou de espaço para pousar no USS Midway. O militar falou do episódio durante depoimento ao Museu Naval de Hampton Roads em 2020. O piloto ao qual Meister conta a história estava em um avião de pequeno porte com sua família e tinha conseguido decolar de Saigon apesar do cerco à cidade e ao aeroporto. Era um avião pequeno e ele não tinha comunicação via rádio com o navio. Ele sobreviveu ao USS Midway e jogou um bloco de notas onde estava escrito: "Eu quero pousar". Nesse momento, vários helicópteros foram derrubados nas águas do mar. Nós abrimos espaço do convés e ele conseguiu pousar. Ficamos surpresos quando ele saiu daquela pequena aeronave com sua esposa e os 3 filhos, diz Meister. Operação Vento Constante. A manobra de evacuação da cidade foi batizada de Vento Constante. À época, o país encontrava-se dividido entre Vietnã do Norte, apoiado pela então União Soviética e China, e Vietnã do Sul, que tinha o apoio dos Estados Unidos, Coreia do Sul, entre outras nações. A disputa só teve fim em 30 de abril de 1975, com o episódio que ficou conhecido como a Queda de Saigon. A cidade era um dos últimos focos da resistência do exército do Vietnã do Sul e tinha uma forte presença de militares norte-americanos. Com a derrota iminente, planejou-se uma estratégia de evacuação da cidade por meio de helicópteros. Uma mensagem codificada nas rádios seria o sinal de que os habitantes deveriam se preparar para deixar Saigon.
Com destinos aos portas-aviões norte-americanos na região, os rádios iriam tocar a mensagem: a temperatura de Saigon é de 105 graus Fahrenheit, equivalente a 40,5 graus Celsius, e está aumentando. Seguido da música White Christmas a cada 15 minutos. Era o início da Operação Vento Constante, que duraria de 29 a 30 de abril de 1975. Fim da guerra. Thomas Polgar, chefe de estação de Saigon da CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos, foi um dos últimos a deixar o Vietnã de helicóptero. Em seus últimos momentos ali, Polgar escreveu uma mensagem para o governo dos Estados Unidos que dizia: esta será a mensagem final da estação de Saigon. Foi uma luta longa e perdemos. Aqueles que não conseguem aprender com a história são forçados a repeti-la. Esperemos que não tenhamos outra experiência do Vietnã e que tenhamos aprendido nossa lição. Saigon, assinado.